E a ofensiva de Donald Trump ao governo brasileiro embaralha as estratégias políticas de governo e oposição a um ano da eleição presidencial. Sobre essa e outras questões envolvendo a estratégia política pré-2026, nós vamos conversar com o publicitário e marqueteiro político Duda Lima, a quem eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Leandro. Boa noite, Juliana. Boa noite aos telespectadores da CNN. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Querido, como essa ofensiva dos Estados Unidos afeta as estratégias de governo e da oposição na política? Olha, eu estou para te dizer que quem souber o que vai acontecer no ano que vem é porque está desinformado, viu? Não tem informação nenhuma. Eu acho que o país não está vivendo um momento bom, um momento oportuno. Que me perdoe os analistas e os especialistas, mas é uma irresponsabilidade muito grande o que está acontecendo na minha avaliação. Acho que antes mesmo de falar de estratégia, de falar de voto, de falar de eleição, é preciso entender o que está acontecendo agora nesse contexto, né? Eu respeito o presidente Lula e com todo o respeito que eu tenho ao presidente Lula, eu vou dizer, gente, é uma irresponsabilidade muito grande, sabe, arrumar confusão com a nação mais poderosa do mundo. Não é assim que se faz política, né? Não é ameaçando, não é desse jeito. E eu fico bastante incomodado com isso, porque vem uma sanção dessa, vem uma quantidade dessas de tarifa para a gente, e eu fico me perguntando. O governo Lula começou o governo prometendo união e reconstrução. Aliás, ontem eu vi uma publicidade deles na televisão que dizia governo federal, união e reconstrução. União é colocar uns contra os outros, pobre contra rico, nós contra eles, isso é união. Então eu pergunto, quem é o governo? Qual é o governo? É o governo da desunião e da taxação, para ficar arrumando confusão com países poderosos, ou é o governo da união e da reconstrução? Então, eu não sei nem qual governo eu vou enfrentar, para dizer a verdade, né? Eu não sei nem qual governo que a oposição vai ter que lutar ou vai ter que brigar. Não dá nem para entender, dá para ver perfeitamente que nós estamos com um governo perdido. E isso não é bom para o país. Duda, o nosso analista Pedro Venceslau tem uma pergunta também a fazer. Pedro? Duda, seja bem-vindo. Na sua avaliação, essa campanha do governo, nós contra eles, que teve um alcance maior do que eles estão acostumados nas redes sociais, ela conseguiu furar a bolha da esquerda ou apenas energizar a militância do PT? Quando eles falam nós contra eles, a militância, aquele pessoal que segue o PT desde lá de trás, eles gostam disso, porque isso tem uma sinergia grande. Então, essa militância se une em relação a isso. Mas a população não entende, porque não era o governo da União? Como é que agora é o governo da divisão? Então fica uma confusão muito grande. Quando um governo começa e ele coloca um posicionamento dizendo eu farei 4 anos e o meu objetivo nesses 4 anos é unir, é reconstruir. E aí chega num determinado momento que vê que não está dando certo, ele fala, não, agora eu não vou unir mais, agora é nós contra eles e vamos nessa, porque é assim que funciona, como se nada tivesse acontecido. Então, eu sinto o pessoal ligeiramente ou totalmente perdido nisso, ou seja, isso furou a bolha? Não, Pedro, não furou a bolha, né? Isso fica na bolha deles lá, e eles mesmos daqui a pouco vão começar a ficar perdidos. Agora, Duda, na sua experiência, na sua avaliação, com esse anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora, a bola está com o Brasil, né? Nessa nota, nessa carta que foi enviada ao presidente Lula, no final dessa nota, havia ali um entendimento de que o governo norte-americano pode voltar atrás, talvez, né? Se o governo brasileiro, de acordo com o comportamento do governo brasileiro. Na sua avaliação, na política e também na questão da publicidade, qual seria a resposta mais adequada do governo brasileiro agora? Porque se o governo seguir a linha do governo norte-americano, o governo brasileiro fala com a base, né? Agora, se houver uma cautela e não mexer na questão das tarifas e tentar o caminho para o diálogo, o governo
tenta proteger não só a questão da inflação, que pode acontecer no Brasil, com um aumento de tarifas, né? Mas também dá um recado ali para o país que, olha, a gente vai conseguir lidar com a situação para não prejudicar ninguém. É uma questão política e agora é um momento de cautela para poder saber como responder. Na sua avaliação, qual seria a forma mais adequada do comportamento do governo brasileiro agora? Olha, Leandro, quando os três poderes não se entendem adequadamente, no final a conta acaba sempre chegando para o povo. Eu vou responder isso que você me perguntou, mas antes eu precisaria entender do presidente Lula que critérios ele gostaria de ter para responder. Porque se ele for pensar no povo brasileiro, a primeira coisa que ele precisa pensar, na minha avaliação, a Bolsa, ela vai despencar. O dólar, ele vai disparar. O real, não vai valer nada. A inflação vai voltar. E quem paga a conta é a população mais pobre. O que significa dizer que se ele realmente pensar no povo brasileiro, se ele realmente for uma pessoa nacionalista, não é brigando com a maior potência do mundo que ele vai cuidar do povo mais pobre, de quem mais precisa. Então, se o presidente pensar no povo brasileiro, a primeira coisa que ele precisa fazer é pedir desculpa. Primeiro, para o povo brasileiro e depois para o governo norte-americano. Pedro? Agora, se ele pensar, não, eu vou brigar, eu vou isso, aquilo, que se dane o povo, eu estou pensando comigo, com os meus, ele vai fazer sei lá o quê, vai sobretaxar, vai dar uma resposta, né? Nacionalista, na minha avaliação, é quem pensa primeiro no seu povo. E pensar no seu povo não é brigando com a maior potência econômica do mundo. Isso é um erro, isso é uma irresponsabilidade. Pedro? Mas eu já ouvi de alguns parlamentares de direita, entre eles o próprio Ricardo Salles, do Partido Novo, criticando a decisão do presidente Donald Trump. São parlamentares e políticos aliados e alinhados com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Frente Parlamentar do Agronegócio, que também tem vários parlamentares de oposição, também criticou a decisão de Donald Trump. Essa ligação entre a tarifa de Donald Trump e a situação de Jair Bolsonaro não cria um constrangimento para a narrativa da oposição no Brasil, na sua leitura? Gente, em nenhum momento nós precisamos entender que o Donald Trump está certo. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor. O que eu estou dizendo é que não pode provocar uma pessoa com um comportamento ostensivo como o Donald Trump tem, né? Quem sou eu aqui para dizer se ele está certo ou se ele está errado? Né? Aliás, até vou dizer, na minha opinião, ele está errado mesmo. O povo brasileiro está sofrendo com isso. Agora, isso foi uma reação, isso não foi uma ação. Então, não se deve cutucar a onça com vara curta, como dizia lá em Biritibuçu, onde eu nasci. Está errado esse comportamento. O Donald Trump está prejudicando o país? Está prejudicando o país. Mas por que o país está sendo prejudicado? Está sendo prejudicado por uma atitude irresponsável, né, de um presidente que usa o BRICS para dizer o seguinte, não precisamos mais da moeda norte-americana, isso não tem nenhum valor. Porra, no passado foram 40 bilhões de dólares que o Brasil negociou com os Estados Unidos na balança comercial. É o segundo maior parceiro do país. A conta vai chegar agora já na Petrobras no combustível. O agro vai sofrer pra caramba. Agora, o cidadão lá de fora reagiu, ele não agiu. A ação veio daqui. Ah, mas ele está interferindo na justiça e não se pode interferir na justiça. Bom, se não se pode interferir na justiça, por que esse mesmo presidente vai aqui na Argentina e levanta uma placa lá no país dizendo o seguinte, Cristina Kirchner livre? Porra, ninguém pode interferir na justiça aqui, mas ele pode interferir na justiça lá? Então precisa ter um pouco de coerência, gente. Eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, tá? Desculpa até, eu estou um pouco indignado, porque essa taxação mexe com o país, isso me incomoda muito. Mas tem que ter uma linha, tem que ter uma única posição. Se ele vai defender, não interfira na justiça aqui, então ele também não interfira na justiça do outro. Sabe? Não está certo. Se ele lança um governo com união e reconstrução, como é que ele pode trabalhar agora com taxação e com desunião? Então, tá estranho, gente. Tá na hora, deu, sabe? Deu. Tá bom, foi, já, terceira vez, presidente legal, bacana, né? Já deu, porra, não dá mais. Qual situação nós chegamos, porra? Ok.
Nós recebemos aqui o marqueteiro político Duda Lima, a quem eu agradeço pela presença, como sempre, aqui na CNN. Obrigado, viu? Até a próxima. Boa noite. Até, gente. Boa noite. Obrigado.